Imagine, no profundo silêncio do cosmos, um ponto que não devora, mas que dá a luz. Uma fonte no tecido do espaço, jorrando luz e matéria num fluxo criador. Não um colapso, mas um nascimento cósmico. Uma fenda no universo que, em vez de consumir, oferece a matéria-prima para novas estrelas e galáxias. Essa visão poética descreve o coração de um dos maiores enigmas da física, o buraco branco. Previstos pelas mesmas equações que nos deram os buracos negros, eles são seus opostos perfeitos. Mas se a matemática permite sua existência, por que nunca testemunhamos esse espetáculo? O que são eles, de verdade? A teoria da relatividade geral sugere um universo de simetrias. Para cada entrada deve haver uma saída. Se um buraco negro é um destino final, seria o buraco branco um ponto de origem, um começo absoluto escondido no tempo e no espaço? Nesta jornada, viajaremos para além do horizonte conhecido, explorando a anatomia teórica dessas fontes cósmicas. Investigaremos sua possível conexão com o Big Bang e o motivo de sua misteriosa ausência em nosso céu, buscando uma verdade que pode redefinir nossa compreensão do universo. Antes de partirmos, convido você a se juntar à nossa comunidade. Se nossas histórias trazem paz à sua noite, seu apoio nos permite continuar. Um simples gesto de curtir, se inscrever em nosso canal, compartilhar com um amigo ou deixar um comentário faz toda a diferença. Agora, respire fundo. Nossa viagem ao coração radiante do desconhecido começa. Feche os olhos por um instante e imagine o universo como uma folha de papel em branco, imensa e silenciosa. Neste vazio, não há tempo, não há espaço, apenas a possibilidade pura. Agora, visualize a mão de um gênio, Albert Einstein, desenhando as primeiras linhas de uma nova realidade. Ele não usa tinta, mas a linguagem universal da matemática. Suas equações, as equações de campo da relatividade geral, são como sementes plantadas neste vazio. Elas descrevem uma dança cósmica, uma relação íntima e inseparável entre a matéria e a energia e o próprio tecido do espaço-tempo. Ele nos ensinou que o espaço não é um palco passivo onde os eventos acontecem, mas um participante ativo. Planetas, estrelas e galáxias não se movem através do espaço. Eles seguem as curvas e vales que sua própria massa cria. Imagine uma bola pesada sobre um lençol esticado. Ela afunda, criando uma depressão, e qualquer objeto menor que passe por perto terá sua trajetória desviada, rolando em direção ao centro. Essa é a gravidade, não como uma força misteriosa que puxa à distância, mas como a geometria do cosmos em ação. E foi no coração dessa nova e revolucionária visão do universo que a semente de uma ideia estranha e maravilhosa foi plantada. Pouco tempo depois que Einstein publicou sua teoria, em 1915, um físico alemão chamado Karl Schwarzschild encontrou a primeira solução exata para essas equações complexas. Ele o fez nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, um feito de intelecto puro em meio ao caos da humanidade. Sua solução descrevia o campo gravitacional de uma única esfera de matéria, como uma estrela. E no centro de sua matemática, algo extraordinário se escondia. Se a matéria dessa esfera fosse comprimida em um ponto infinitamente pequeno, a curvatura do espaço-tempo se tornaria tão extrema que criaria uma região da qual nada, nem mesmo a luz, poderia escapar. Era um poço sem fundo no cosmos, um ponto de não retorno. Nascia no papel o conceito de buraco negro. Por décadas, essa ideia foi vista como uma curiosidade matemática, uma anomalia teórica que dificilmente existiria na realidade. Mas a matemática era clara, e a natureza, como se veria mais tarde, adora um bom mistério. Contudo, a história não termina aí. As equações da física, como a própria natureza, amam a simetria. Para cada ação, há uma reação. Para cada partícula, uma antipartícula. E nas profundezas da solução de Schwarzschild, estendida e analisada por outros pensadores ao longo dos anos, uma outra possibilidade espreitava, como um reflexo em um espelho cósmico. Se a matemática permitia um ponto de chegada absoluto, um lugar onde tudo termina, ela também deveria permitir um ponto de partida absoluto? Um lugar de onde tudo começa.
Se o tempo pudesse, teoricamente, correr para trás nas equações, o que aconteceria com o buraco negro? A resposta era o mesmo. Tempo simples e desconcertante. Ele se tornaria seu oposto perfeito. Um buraco branco. Imagine novamente aquele lençol cósmico. O buraco negro é um funil que suga tudo para um futuro incerto, uma singularidade. O buraco branco, em sua essência matemática, é um funil invertido. Uma colina íngreme da qual tudo é expelido. É uma fonte, uma nascente no tecido do espaço-tempo. Enquanto nada pode escapar de um buraco negro depois de cruzar seu horizonte de eventos, nada pode entrar em um buraco branco. É uma porta de sentido único, mas para fora. Matéria, energia, luz, tudo jorra de seu interior, vindo de uma singularidade que não está no futuro, como a do buraco negro, mas no passado. Um ponto de origem, um evento criativo primordial contido em uma fronteira invisível. Essa ideia não surgiu de uma observação astronômica ou de um experimento em laboratório. Ela nasceu da pura lógica da teoria. Os físicos, ao explorarem o mapa matemático do universo de Einstein, encontraram essa terra desconhecida. Era como se, ao decifrar um texto antigo, descobrissem uma estrofe secreta que mudava o significado de todo o poema. O buraco branco não foi procurado. Ele foi encontrado, uma consequência inevitável da simetria que sustenta as leis do nosso universo. Era a contraparte necessária, o equilíbrio poético para a escuridão devoradora do buraco negro. No grande balé cósmico, se existia um dançarino que recolhia tudo para si, deveria haver outro que graciosamente devolvesse tudo ao palco. Assim, no silêncio dos cálculos, nas páginas de artigos científicos, o buraco branco começou sua existência. Não como um objeto físico, mas como um sussurro, uma pergunta. O universo realmente funcionaria dessa maneira? Ele permitiria a existência de tais fontes milagrosas? Ou seriam elas apenas fantasmas na máquina da relatividade, belas abstrações que a natureza, por alguma razão, decidiu não construir? Onde tudo começa, neste caso, não é em uma nebulosa distante, ou no brilho de uma supernova, mas na mente humana, na busca incansável por entender as regras fundamentais da nossa existência. O buraco branco é, antes de mais nada, uma história sobre a beleza e o mistério da própria física, uma prova de que as equações que descrevem a queda de uma maçã também contêm a possibilidade de universos inteiros sendo expelidos de um único ponto. Esta é a origem do nosso enigma, o ponto de partida da nossa jornada suave em direção ao coração de uma das ideias mais luminosas e evasivas de toda a ciência. Se pudéssemos nos afastar do conforto de nossa galáxia, para além das espirais de estrelas e das nuvens de poeira cósmica, e flutuar no vasto e silencioso oceano intergaláctico, talvez pudéssemos testemunhar a rotina de um buraco branco. Não uma rotina como a nossa, marcada pelo nascer e pelo pôr do sol, mas um pulso constante e eterno de criação. A vida de um buraco branco, se pudermos chamar assim, é um monólogo contínuo, uma canção cantada para um universo que pode apenas ouvir, mas nunca responder. Ele é uma fonte perene no deserto do espaço. Sua existência não é de quietude, mas de uma erupção incessante, um ato de dar que define sua própria natureza. Imagine-o como um farol no meio de um oceano escuro, mas em vez de girar um feixe de luz, ele projeta um rio de realidade. Matéria, energia, talvez até o próprio tecido do tempo, jorram de seu centro em um fluxo constante e poderoso. Esta é a sua respiração, a sua pulsação, a sua única forma de interagir com o cosmos. Ao redor do buraco branco existe uma fronteira invisível, um horizonte de eventos invertido. Não é uma barreira que impede a saída, como a de seu irmão sombrio, o buraco negro, mas sim uma muralha impenetrável que impede a entrada. É uma esfera perfeita de exclusão. Qualquer partícula de poeira, qualquer raio de luz perdido de uma galáxia distante que se aproxime demais, não é sugado para dentro. Em vez disso, sua trajetória é violentamente desviada. A física em torno de um buraco branco é uma física de repulsão. O espaço-tempo, em vez de se curvar para dentro como um poço, se curva para fora como uma montanha íngreme e escorregadia. Tentar alcançar o centro de um buraco branco seria como tentar subir uma cachoeira que flui mais rápido do que qualquer velocidade imaginável.
É uma impossibilidade fundamental, gravada nas leis do universo. Essa fronteira o isola de uma maneira profunda e absoluta. Ele pode tocar o universo, mas o universo não pode tocá-lo. É um doador perpétuo, condenado a uma solidão sublime. A matéria que emerge dele seria um espetáculo de pura maravilha. De onde ela vem? Da singularidade em seu passado, um eco de um momento criativo primordial. Talvez seja matéria virgem, partículas que nunca antes participaram da dança cósmica da formação de estrelas e planetas. Hidrogênio e hélio puros, expelidos com uma energia tremenda, destinados a se tornarem os blocos de construção de futuras gerações de sóis. Ou talvez, em uma visão mais fantástica, seja algo mais. Se um buraco branco estiver conectado a um buraco negro, através de uma ponte de Einstein-Rosen, um buraco de minhoca, então o que ele expele poderia ser o conteúdo processado de outro universo, ou de um canto distante do nosso. Estrelas trituradas, galáxias desfeitas, renascendo através desta fonte cósmica, recicladas e devolvidas ao cosmos em uma forma irreconhecível. A rotina de um buraco branco seria, então, a de um transformador universal, o ponto final de um ciclo cósmico de morte e renascimento. Sua vizinhança seria um lugar de beleza caótica e violenta. O fluxo constante de matéria e energia agiria como um vento estelar de proporções inimagináveis. Ele varreria o espaço ao seu redor, criando uma vasta bolha de vazio. Nenhuma nuvem de gás conseguiria se aproximar o suficiente para entrar em colapso e formar novas estrelas. Nenhum planeta poderia manter uma órbita estável perto de sua influência repulsiva. A região em torno de um buraco branco seria estranhamente estéril, mas ao mesmo tempo a fonte de toda a fertilidade mais além. As ondas de choque de sua erupção se propagariam pelo espaço, comprimindo nuvens de gás distantes e, paradoxalmente, desencadeando a formação de novas estrelas em suas fronteiras. Ele seria um jardineiro cósmico relutante, semeando o universo a uma distância segura, mantendo seu próprio jardim imediato perfeitamente limpo e vazio. Sua presença seria sentida não pela escuridão que causa, mas pela luz que inspira a nascer, longe de seu toque direto. No entanto, essa vida de gloriosa e poderosa erupção é, segundo a maioria dos físicos, incrivelmente frágil. A existência de um buraco branco seria um ato de equilíbrio em uma corda bamba cósmica. Ele existe em uma solução matemática perfeita, um estado de pureza teórica. Mas o universo real é um lugar confuso e barulhento, cheio de partículas errantes e flutuações quânticas. A teoria sugere que a menor perturbação poderia destruir um buraco branco. Um único fóton de luz, uma única partícula de poeira que, por algum acaso quântico, conseguisse tocar seu horizonte de eventos, poderia desencadear um colapso catastrófico. A repulsão perfeita se transformaria instantaneamente em atração. A fonte que jorra se tornaria um ralo que suga. Em um piscar de olhos cósmico, o buraco branco se transformaria em um buraco negro. Sua rotina de doação terminaria abruptamente, substituída por uma vida de consumo silencioso. Por isso, a vivência de um buraco branco é talvez a de uma entidade efêmera, uma flor cósmica que desabrocha por um instante brevíssimo antes de murchar. Talvez eles tenham existido nos primórdios do universo, logo após o Big Bang, quando o cosmos era um lugar mais simples e energético. Talvez fossem eles os quasares que vemos no universo distante, objetos incrivelmente luminosos que desafiam nossa compreensão. Talvez sua rotina fosse breve, mas fundamental, injetando a matéria e a energia iniciais que deram forma às primeiras galáxias. E talvez, por serem tão instáveis, todos eles já tenham desaparecido, transformados em buracos negros há bilhões de anos, deixando para trás apenas o eco de sua existência luminosa. A sua ausência em nossos céus hoje não significaria que eles nunca dançaram no palco cósmico, mas apenas que sua performance foi a de um solista brilhante, mas fugaz, no primeiro ato da sinfonia do universo. A sua vida, portanto, é um paradoxo, uma fonte eterna, que talvez só possa existir por um momento, um coração generoso, destinado a se partir ao primeiro toque. Para compreender a alma de um buraco branco, precisamos ir além de sua aparência radiante e mergulhar na gramática secreta do universo,
nas regras profundas que governam o tempo e o espaço. O mecanismo que permite sua existência teórica não é uma força nova ou uma partícula exótica, mas uma simetria fundamental, quase poética, escondida no coração da relatividade geral. A simetria de reversão temporal. Imagine um filme de um copo de vidro caindo da mesa e se estilhaçando no chão. É um evento comum, governado pelas leis da física. Agora imagine rodar esse filme ao contrário. Os cacos de vidro se juntam magicamente, voam para cima e se reconstituem como um copo perfeito sobre a mesa. Nosso instinto nos diz que isso é impossível, que o tempo só anda para frente, que a ordem sempre caminha para a desordem. Essa é a nossa experiência humana, a flecha do tempo termodinâmica. Mas, no nível mais fundamental, as equações da gravidade de Einstein não se importam com a direção do tempo. Para elas, o filme rodado para a frente e o filme rodado para trás são igualmente válidos. Um buraco negro é o filme da matéria colapsando sob seu próprio peso, uma estrela morrendo, um evento que se desenrola no futuro. Um buraco branco é simplesmente esse mesmo filme, rodado ao contrário. É a matemática do colapso, mas com o sinal do tempo invertido. A matéria não está caindo para uma singularidade futura, ela está emergindo de uma singularidade passada. Este é o mecanismo primordial, a estratégia conceitual que dá à luz o buraco branco. Ele é um eco do passado, uma memória do universo tocada ao contrário. Essa ideia nos leva a uma concepção mais profunda do que é uma singularidade. No coração de um buraco negro reside um ponto de densidade infinita, onde as leis da física, como as conhecemos, se quebram. É um beco sem saída no futuro, o destino final de tudo o que cruza o horizonte de eventos. A singularidade de um buraco branco, por outro lado, é radicalmente diferente. Ela não está no futuro, mas no passado. Ela não é um destino, mas uma origem. É um ponto do qual todo o conteúdo do buraco branco emergiu em algum momento primordial. Pense no Big Bang. Ele é, em muitos aspectos, a maior singularidade que conhecemos. Um ponto de partida para todo o nosso universo. Uma singularidade nua, visível em nosso passado cósmico. A singularidade de um buraco branco seria algo semelhante, mas em uma escala local. Seria um pequeno Big Bang, uma fonte criativa que deu origem a tudo o que jorra dele. Enquanto a singularidade do buraco negro é um cemitério, a do buraco branco é um berçário. Este é um dos segredos mais profundos de sua natureza. Ele não é apenas um objeto no espaço, mas um evento no tempo, uma ocorrência criadora cuja causa está fundamentalmente em seu próprio passado inacessível. A estrutura do espaço-tempo ao redor de um buraco branco também revela mecanismos fascinantes. Os físicos usam ferramentas matemáticas, mapas conceituais chamados diagramas de Penrose, para visualizar a geometria complexa do universo. Nesses mapas, que conseguem representar distâncias infinitas em um espaço finito, a conexão entre um buraco negro e um buraco branco se torna clara. Eles aparecem como duas extremidades de uma ponte, um túnel através do espaço-tempo, conhecido como Ponte de Einstein-Rosen, ou, mais popularmente, um buraco de minhoca. A matéria entraria pelo funil do buraco negro e, teoricamente, sairia pelo funil invertido do buraco branco, talvez em outro ponto do nosso universo, ou em outro tempo, ou até mesmo em um universo completamente diferente. No entanto, esses mapas também revelam a armadilha. A ponte é dinâmica, instável. Ela se estica e depois se contrai tão rapidamente que nada, nem mesmo a luz, teria tempo de atravessá-la. A porta se fecha antes que o viajante possa passar. Assim, o mecanismo que os conecta também parece proibir a passagem. O túnel que une a escuridão à luz é, na maioria dos cenários teóricos, intransitável, tornando o buraco branco uma fonte de matéria de origem desconhecida, ou talvez a saída de um caminho que ninguém pode percorrer. Mas o mecanismo mais profundo e talvez o mais revelador sobre os buracos brancos é a sua própria fragilidade. Sua existência depende de um estado de perfeição absoluta, uma condição que o universo real, com seu caos quântico, simplesmente não permite. Para entender isso, precisamos pensar na luz. A luz que viaja pelo universo tem uma cor, uma frequência. Quando a luz se afasta de uma fonte de gravidade,
ela perde energia e sua cor se desvia para o vermelho, redshift. Quando ela cai em direção a uma fonte de gravidade, ela ganha energia e se desvia para o azul, blue shift. Agora, imagine o horizonte de eventos de um buraco branco. É o pico de uma montanha gravitacional repulsiva. Qualquer partícula ou raio de luz no universo que se aproxime dessa fronteira, mesmo que não consiga entrar, terá sua energia amplificada de forma inimaginável. O desvio para o azul se torna infinito. Um único fóton de baixa energia, ao interagir com o horizonte, se transformaria em uma onda de energia quase infinita. Essa concentração massiva de energia no limiar do buraco branco agiria como uma casca de matéria superdensa. E o que a matéria faz? Ela curva o espaço-tempo. Essa casca de energia recém-criada colapsaria instantaneamente, transformando a montanha repulsiva em um poço atrativo. O buraco branco, em um flash, se tornaria um buraco negro. Este é o seu calcanhar de Aquiles. Sua própria natureza repulsiva o torna hipersensível a qualquer interação. Ele é como uma bolha de sabão perfeita. O menor toque do mundo exterior a faz estourar. Esse mecanismo de colapso instantâneo é a razão pela qual a maioria dos físicos acredita que mesmo que buracos brancos pudessem se formar, eles não poderiam sobreviver por tempo suficiente para serem observados. Sua vida seria a mais breve do cosmos. À medida que nos aprofundamos no coração deste enigma luminoso, encontramos não respostas, mas portais para mistérios ainda maiores. Os buracos brancos não são apenas objetos teóricos, são chaves que, se existissem, poderiam destrancar algumas das salas mais secretas do castelo da física. O primeiro e mais profundo segredo que eles guardam é o da sua própria gênese. Como nasceria uma fonte cósmica? Vimos que a matemática permite sua existência como um filme de um colapso de buraco negro tocado ao contrário, mas a natureza não tem um projetor para reverter o tempo. Então, como um buraco branco poderia se formar no universo real, que avança inexoravelmente para o futuro? A resposta pode estar escondida na própria infância do cosmos. Talvez os buracos brancos não sejam algo que se forma hoje, mas sim relíquias primordiais, fósseis de uma era em que as leis da física operavam sob condições de energia e densidade que nunca mais se repetirão. Logo após o Big Bang, o universo era uma sopa quente, densa e caótica de partículas. Nesse ambiente extremo, flutuações quânticas poderiam ter criado espontaneamente as condições para um buraco branco, um ponto de instabilidade que, em vez de colapsar, descolapsou, expelindo matéria e energia que herdou do próprio momento da criação. Se isso for verdade, então os buracos brancos que poderiam ter existido seriam os objetos mais antigos do universo, mais velhos que as primeiras estrelas, mais velhos que as primeiras galáxias. Eles seriam ecos diretos do primeiro segundo do tempo, e sua ausência hoje seria a prova silenciosa de sua natureza efêmera. Este mistério da origem nos leva a um dos paradoxos mais assombrosos da ciência moderna, o paradoxo da informação do buraco negro. As leis da mecânica quântica, o pilar que descreve o mundo subatômico, insistem em um princípio sagrado: a informação nunca pode ser destruída. A informação sobre o estado de cada partícula no universo, por mais embaralhada ou transformada que seja, deve persistir para sempre. No entanto, os buracos negros parecem ser os criminosos perfeitos. Quando algo, uma estrela, um planeta, um livro de poesias, cai em um buraco negro, toda a sua complexa informação parece desaparecer para sempre, reduzida a 3 números simples: massa, rotação e carga. E para piorar, Stephen Hawking descobriu que os buracos negros evaporam lentamente ao longo de eras, emitindo uma radiação térmica, a radiação Hawking, que parece ser completamente aleatória, sem conter nenhuma pista do que caiu lá dentro. Quando o buraco negro desaparece por completo, para onde foi a informação? Este é um conflito fundamental entre as duas grandes teorias da física, a relatividade e a mecânica quântica. E é aqui que o buraco branco entra em cena, não como um vilão, mas como um herói secreto. E se a informação não for destruída? E se no momento final da evaporação de um buraco negro,
quando ele encolhe a um tamanho microscópico, ele sofrer uma transformação quântica, um salto que o converte em um buraco branco por um instante infinitesimal. Nesse flash final de sua existência, ele devolveria ao universo toda a informação que um dia consumiu, perfeitamente preservada, embora talvez de uma forma totalmente codificada. O buraco branco seria, então, a solução para o paradoxo, o guardião da memória cósmica, garantindo que nada seja verdadeiramente perdido, apenas guardado e, eventualmente, devolvido. Essa ideia de transformação e renascimento nos encoraja a fazer uma pergunta ainda mais audaciosa, um segredo que toca a nossa própria existência. E se o nosso universo inteiro for o resultado de um processo semelhante? O Big Bang, a singularidade da qual tudo o que conhecemos emergiu, se parece suspeitosamente com a descrição de um buraco branco, uma erupção de matéria e energia de um ponto no passado. Uma teoria fascinante, conhecida como cosmologia do buraco negro, propõe exatamente isso. Imagine que em um universo-mãe, uma vasta estrela colapsou para formar um buraco negro. A matéria, ao cair em direção à singularidade, atinge uma densidade tão extrema que as leis da gravidade quântica entram em ação e provocam um rebote. Em vez de ser esmagada no esquecimento, a matéria é repelida e explode, mas não de volta para o universo-mãe. A explosão cria um novo universo-bebê, separado e desconectado. Nesse cenário, nosso Big Bang não foi um começo absoluto do nada, mas sim o outro lado de um buraco negro em outro cosmos. Nós vivemos dentro de um buraco branco. Esta descoberta teórica é de uma beleza estonteante. Ela remove a necessidade de uma singularidade inicial problemática e sugere um ciclo eterno de criação, um multiverso onde universos nascem de dentro de outros, como sementes em uma floresta cósmica. O maior segredo de todos poderia ser que a resposta para a nossa origem não está apenas olhando para fora, para o céu, mas também para dentro, para a física dos buracos negros. Mas e se houver pistas, sussurros desses eventos escondidos em nossos dados astronômicos? Em 14 de junho de 2006, os telescópios espaciais detectaram uma explosão de raios gama, um evento chamado GRB 060614. Explosões de raios gama são as mais energéticas do universo, geralmente associadas à morte de estrelas massivas ou à colisão de estrelas de nêutrons. Mas esta era diferente. Durou mais de um minuto, como as explosões de estrelas massivas, mas não havia nenhuma supernova associada a ela, o que era inédito e inexplicável. Ela desafiou todas as nossas classificações. Em meio ao debate científico, uma ideia radical foi proposta. E se isso não fosse a morte de algo, mas o nascimento? E se o que vimos foi a assinatura de um pequeno buraco branco primordial que finalmente terminou de expelir sua matéria e desapareceu? Ou talvez o salto de um buraco negro, primordial evaporando? Seria um evento incrivelmente raro, um vislumbre de uma física exótica que normalmente permanece oculta. Não há como provar, e a maioria dos astrônomos busca explicações mais convencionais. Mas o mistério permanece, um ponto de interrogação em nossos catálogos celestes. Talvez já tenhamos descoberto um buraco branco, mas simplesmente não soubemos reconhecer o que estávamos vendo. Talvez eles não se anunciem com uma fanfarra constante, mas com um único e enigmático flash de luz, um soluço cósmico que dura um momento e depois se cala para sempre. O universo pode estar nos contando seus segredos em uma linguagem que ainda estamos aprendendo a decifrar. Nenhuma ideia no universo, por mais isolada que pareça, existe sozinha. Como uma pedra lançada em um lago cósmico e silencioso, o conceito de buraco branco envia ondulações que viajam muito além de suas próprias fronteiras teóricas, tocando as margens de quase todos os grandes continentes do pensamento físico. Sua existência, mesmo que apenas no papel, cria uma tensão, uma ressonância que obriga as outras leis da natureza a se posicionarem, a responderem à sua presença provocadora. O impacto de um buraco branco não está apenas na matéria que ele poderia expelir, mas nas próprias fundações do nosso entendimento da realidade que ele abala. Uma dessas fundações, talvez a mais familiar e inexorável em nossa experiência diária, é a segunda lei da termodinâmica.
É a lei que diz que o universo tem uma direção, uma preferência pelo caos. O calor flui do quente para o frio, nunca o contrário. Um ovo quebrado nunca volta a ser inteiro. A ordem, com o tempo, se dissolve em desordem. Um conceito que os físicos chamam de entropia. A flecha do tempo, que sentimos nos empurrando do passado para o futuro, é, em sua essência, a flecha do aumento da entropia. E então, nesse fluxo universal em direção à desordem, surge o buraco branco, um monumento à ordem. Ele é um anátema para a termodinâmica. De sua singularidade passada, um ponto de caos indefinido, emerge um fluxo perfeitamente ordenado de matéria e energia. Ele é o ovo se reconstituindo. Ele é o perfume voltando para o frasco. Em uma escala cósmica, ele seria uma ilha de entropia decrescente, um lugar onde o tempo, pelo menos em um sentido termodinâmico, correria ao contrário. Essa conexão cria um paradoxo profundo. Como um objeto assim poderia existir em nosso universo que parece tão comprometido com o desarranjo? A presença de um buraco branco sugere que a flecha do tempo talvez não seja tão absoluta. Talvez seja uma lei local, uma tendência estatística em nossa região do cosmos, mas não uma regra de ferro universal. Talvez, em cantos escondidos da realidade, existam fontes onde o tempo flui para montante, onde a criação de ordem a partir do caos não é um milagre, mas a norma. O buraco branco, então, não seria apenas um objeto astronômico, mas um farol filosófico, nos forçando a questionar a própria natureza do tempo e do destino. Ele nos pergunta: o universo está fadado a uma morte térmica fria e desordenada? Ou existem mecanismos de renascimento, fontes de ordem que podem eternamente reiniciar o relógio cósmico? As ondulações continuam, e sua próxima parada é no coração pulsante do mundo quântico. Como vimos, o paradoxo da informação do buraco negro cria uma crise, um impasse entre a gravidade de Einstein e a mecânica quântica. A ideia de que um buraco negro se transforma em um buraco branco em seu estágio final oferece uma saída elegante. Mas o impacto dessa conexão é muito mais profundo. Ela sugere que buracos negros e brancos não são duas entidades distintas, mas duas fases da mesma entidade, como a lagarta e a borboleta. Um objeto que começa sua vida consumindo informação, o buraco negro, deve, para satisfazer as leis quânticas, terminar sua vida devolvendo-a, o buraco branco. Essa transição seria governada por leis que ainda não conhecemos. As leis da gravidade quântica, a teoria que unificaria o muito grande e o muito pequeno. O buraco branco, portanto, se torna uma necessidade quântica. Ele é a promessa de que o universo, em seu nível mais fundamental, joga limpo. Ele é o fiador da informação cósmica. Essa conexão transforma o buraco branco de uma curiosidade da relatividade geral em um componente crucial para uma futura teoria de tudo. Ele se torna a ponte, o elo perdido entre os dois pilares da física moderna. Sem ele, ou algo muito parecido com ele, a estrutura lógica do universo quântico desmorona. Ele nos diz que os eventos mais dramáticos do cosmos, a morte de estrelas e o nascimento de fontes cósmicas, estão intrinsecamente ligados às regras sutis que governam o balé das partículas subatômicas. Mas as conexões não param por aí. Elas se estendem aos maiores mistérios em aberto da cosmologia, a própria composição do universo que nos rodeia. Olhamos para o céu e vemos galáxias girando, mas a matéria visível, estrelas, gás, poeira, não é suficiente para explicar a velocidade com que giram. Elas deveriam se despedaçar. Deve haver uma massa invisível, uma matéria escura que fornece a cola gravitacional extra. Nós não sabemos o que é, de onde veio. E se a resposta estiver ligada à infância do universo e às suas fontes primordiais? Imagine que os buracos brancos primordiais, formados no caos do Big Bang, não expeliram apenas matéria comum. Imagine que eles expeliram partículas exóticas, partículas que não interagem com a luz, que são, por natureza, escuras. Esses buracos brancos teriam agido como semeadores cósmicos, espalhando as sementes da matéria escura pelo universo primitivo. Essas sementes teriam então se tornado os poços gravitacionais onde a matéria comum mais tarde se acumulou, formando as galáxias que vemos hoje. Nesta visão,
Os buracos brancos não são apenas objetos estranhos, mas os arquitetos da estrutura em grande escala do universo. Sua breve e violenta existência no início dos tempos teria moldado o destino de tudo o que veio depois. E há um mistério ainda maior: a energia escura. No final dos anos 90, os astrônomos descobriram que a expansão do universo não está diminuindo, como se esperava, mas acelerando. Algo está empurrando o cosmos para fora, uma força repulsiva misteriosa que permeia todo o espaço. Chamamos isso de energia escura. E aqui, a conexão com os buracos brancos é quase poética. A característica definidora de um buraco branco é sua natureza repulsiva. Ele empurra o espaço-tempo para fora. E se a energia escura for uma manifestação macroscópica desse mesmo princípio fundamental? E se o nosso universo, como um todo, tiver as propriedades de um vasto buraco branco em expansão? Talvez a aceleração que medimos não seja causada por uma energia estranha no vácuo, mas seja simplesmente a continuação da erupção primordial do Big Bang, a assinatura da natureza repulsiva do evento que nos deu origem. Essa é uma ideia altamente especulativa, na fronteira da ciência, mas ela ilustra o poder do conceito de buraco branco. Ele nos oferece uma nova linguagem, uma nova metáfora para pensar sobre os fenômenos mais inexplicáveis do nosso universo. Ele conecta a física de um objeto hipotético local com o destino final de todo o cosmos. O impacto do buraco branco, no final, é o de uma grande unificação. Ele tece fios entre o tempo e a ordem, entre a gravidade e a informação, entre a matéria escura e a estrutura cósmica, entre a repulsão local e a expansão universal. Ele nos mostra que no universo tudo está, de alguma forma, conectado. O cosmos nos fala em muitas línguas. Ele sussurra através da luz trêmula de estrelas distantes, canta na dança gravitacional das galáxias e grita na explosão de uma supernova. Nós, a humanidade, passamos nossa breve existência tentando decifrar essa sinfonia, traduzindo suas notas em equações, poemas e mitos. Mas existem certas ideias, certos conceitos nascidos de nossa busca, que parecem não ter uma voz física no universo. Eles não brilham em nossos telescópios, nem deixam rastros em nossos detectores. Eles existem, por enquanto, em um lugar muito mais íntimo e profundo, no vasto e fértil universo da consciência humana. O buraco branco é, talvez, o mais sublime desses objetos interiores. Sua relação com a humanidade não é a de um corpo celeste que observamos, mas a de um espelho que construímos para nós mesmos, um espelho feito da mais pura matemática, no qual vemos refletidos nossos medos, nossas esperanças e nossa insaciável sede de sentido. Desde que erguemos o olhar para o céu noturno, temos contado histórias sobre a criação. Em quase todas as culturas, em todos os cantos do nosso pequeno mundo, encontramos mitos de uma fonte primordial, de um ovo cósmico, de uma palavra divina ou de um caos borbulhante do qual tudo emergiu. Buscamos uma origem, um ponto de partida que possa dar coerência à nossa jornada. O buraco negro, com sua escuridão devoradora e sua finalidade assustadora, ressoa com nossos medos mais profundos da morte, do esquecimento, do fim de todas as coisas. Ele é o grande abismo, o Leviatã cósmico. O buraco branco, em contraste, é a encarnação matemática de nossos mitos de criação. Ele é a fonte de Júvia, o jardim do Éden, o sopro de vida em uma escala universal. É a ideia de que o universo não é apenas um lugar de decadência e consumo, mas também de nascimento e generosidade inesgotável. Nossa fascinação por ele não é apenas científica, ela é espiritual. Ao conceber o buraco branco, a física, sem querer, nos deu uma nova linguagem para falar sobre uma de nossas necessidades humanas mais antigas, a necessidade de uma origem luminosa, de uma promessa de que, no fundo, o universo é um lugar que dá, em vez de apenas tomar. Essa ressonância se aprofunda quando olhamos para dentro, para o processo da própria criatividade humana. Todo artista, todo cientista, todo sonhador já sentiu isso. O silêncio de uma tela em branco, o vazio de uma página vazia e então, vindo de um lugar que parece estar além de nós mesmos, uma erupção. Uma ideia, uma melodia, uma solução, uma linha de um poema que chega totalmente formada,
com uma força e clareza que nos surpreende. De onde isso vem? Esse momento de inspiração pura, que parece emergir do nada, é um microcosmo de um buraco branco. É uma singularidade em nossa própria consciência, um ponto no passado de nossos pensamentos, do qual uma nova realidade floresce. O buraco branco se torna a metáfora perfeita para o ato criativo. Ele nos ensina que a criação não é apenas a reorganização de peças existentes, mas também a possibilidade de uma emergência radical, de algo verdadeiramente novo jorrando no mundo. Quando nos sentimos vazios ou sem inspiração, a imagem de uma fonte cósmica, que não pode deixar de dar, serve como um poderoso arquétipo de esperança, um lembrete de que a criatividade é uma força fundamental do universo, da qual somos, de alguma forma, participantes. A influência do buraco branco se espalhou para além dos círculos da física e da filosofia, encontrando um lar fértil na ficção científica, o grande laboratório de ideias da nossa cultura. Nas páginas dos livros e nas telas do cinema, os buracos brancos se tornaram portais para o impossível. São usados como saídas para viagens através de buracos de minhoca, conectando heróis a galáxias distantes ou a futuros inimagináveis. São imaginados como fontes de energia infinita, o motor para civilizações avançadas que aprenderam a domar sua fúria criativa. São retratados como a origem de espécies alienígenas ou mesmo como a assinatura de uma inteligência divina, um ato deliberado de criação plantado no cosmos. A ficção científica, ao fazer isso, não está apenas entretendo, ela está realizando um trabalho cultural vital. Ela pega um conceito abstrato e lhe dá forma, história e emoção. Ela nos permite vivenciar o que significa encontrar um buraco branco, explorar suas consequências e sonhar com as possibilidades que ele abre. Através dessas narrativas, o buraco branco deixa de ser uma anomalia matemática e se torna parte do nosso folclore moderno, um novo mito para uma era espacial, inspirando uma geração de jovens a se perguntar: e se? No final, a relação mais profunda do buraco branco com a humanidade pode ser a lição de humildade que ele nos oferece. A ciência moderna, por vezes, pode parecer um caminho linear em direção a um conhecimento completo, como se estivéssemos preenchendo as últimas lacunas em um mapa quase terminado. O buraco branco nos lembra que nosso mapa pode estar fundamentalmente incompleto, ou talvez até desenhado na perspectiva errada. A sua existência teórica nos força a confrontar o quão pouco realmente entendemos sobre as regras mais básicas do jogo cósmico, como o tempo, a causalidade e a própria natureza da realidade. O fato de que as mesmas equações que descrevem com precisão a órbita de Mercúrio também contenham essa possibilidade fantástica é um lembrete do poder e do mistério inerentes à razão humana. A busca por eles, mesmo que infrutífera, nos enobrece. Ela demonstra o espírito humano em sua forma mais pura, a coragem de seguir a lógica aonde quer que ela nos leve, de abraçar o paradoxo e de nos maravilharmos com um universo que consistentemente se revela mais estranho, mais belo e mais misterioso do que jamais ousamos imaginar. O buraco branco pode nunca ser encontrado no céu, mas ele já encontrou um lugar permanente em nós, como um farol de assombro, um convite perpétuo para olhar mais fundo, pensar mais longe e nunca parar de sonhar. A jornada que fizemos até agora nos guiou através dos corredores silenciosos da teoria, dos mitos da criação e do coração da criatividade humana. Olhamos para o passado do buraco branco, para sua origem nas equações e em sua possível vida efêmera nos primórdios do cosmos. Agora nossa nau imaginária vira sua proa para um horizonte ainda mais incerto e fascinante: o futuro. O futuro de um buraco branco não é uma história de matéria e energia, mas uma história sobre a evolução de uma ideia. É uma exploração de como essa semente de possibilidade, plantada há um século, pode florescer em uma das maiores revoluções de nosso entendimento do universo, ou talvez murchar silenciosamente, tornando-se uma bela nota de rodapé na história da ciência. O seu destino está, agora, nas mãos de uma nova geração de pensadores e de máquinas extraordinárias que estamos construindo para ouvir os segredos mais sutis do cosmos. O caminho para o futuro do buraco branco
começa com o desmantelamento de uma impossibilidade. Por muito tempo, a singularidade no coração de um buraco negro foi vista como um muro intransponível, um ponto onde a própria física morria. Mas uma nova e promissora visão da realidade, chamada gravidade quântica em loop, sugere que talvez não existam muros, apenas portas. Esta teoria imagina o tecido do espaço-tempo não como uma folha lisa e contínua, mas como uma tapeçaria tecida a partir de laços quânticos finitos, átomos de espaço-tempo. Nesta visão, a matéria que colapsa para formar um buraco negro nunca atinge uma densidade infinita. Ela não pode, pois não existe um ponto infinitamente pequeno para onde ir. Em vez disso, ela é espremida até atingir um estado de densidade máxima permitida pelas leis da natureza, um estado incrivelmente compacto chamado de estrela de Planck. Neste ponto, a gravidade, que era atrativa, torna-se repulsiva em uma escala quântica. E o que acontece quando uma força de compressão final encontra uma força de repulsão insuperável? Acontece um rebote, um salto. Este salto do buraco negro é talvez a inovação teórica mais importante para o futuro do nosso tema. Ele transforma o buraco branco de um gêmeo estranho e separado em um destino inevitável. Nesta teoria, um buraco negro não é um fim, mas uma gestação. A estrela morre, colapsa e passa por uma fase de buraco negro que, para um observador externo como nós, pode durar bilhões ou trilhões de anos devido à extrema dilatação do tempo. Mas para a matéria que caiu, o tempo passa de forma diferente. Para ela, o colapso e o rebote podem ser quase instantâneos. Após sua longa hibernação, o buraco negro finalmente salta e se torna, por um breve momento, um buraco branco, expelindo toda a matéria e informação que um dia engoliu. O futuro da pesquisa sobre buracos brancos é, portanto, inseparável do futuro da pesquisa sobre buracos negros. Não estamos mais procurando por dois objetos distintos, mas pelas evidências de uma única e dramática metamorfose cósmica. Como poderíamos testemunhar um evento tão extraordinário? O futuro da astronomia não será apenas sobre ver, mas sobre ouvir. Nossos observatórios de ondas gravitacionais, como o LIGO e o Virgo, são os nossos ouvidos cósmicos. Eles escutaram o chirp de buracos negros se fundindo, um som que nos contou histórias de colisões cataclísmicas. Mas qual seria o som de um salto? Os teóricos estão trabalhando para prever a assinatura de uma onda gravitacional de um buraco negro se transformando em um buraco branco. Não seria um chirp suave, mas talvez um bang súbito e agudo, um choque na tapeçaria do espaço-tempo, completamente diferente de tudo o que já detectamos. O futuro envolve aprimorar nossos detectores para que sejam sensíveis a esses sons exóticos, filtrar o ruído de fundo do universo e esperar pacientemente por uma nota que anuncie não uma morte, mas um renascimento. Paralelamente, nossos olhos cósmicos, telescópios que varrem o céu em todos os comprimentos de onda de luz, também estarão à procura. A explosão de um buraco branco primordial, um desses fósseis do Big Bang, não seria como uma supernova que deixa um brilho residual por semanas. Seria um flash incrivelmente rápido e energético, talvez na forma de um pulso de rádio rápido, FRB, ou de uma explosão de raios gama de alta energia. Muitos desses eventos já foram detectados e suas origens permanecem misteriosas. O futuro da pesquisa envolverá a criação de algoritmos de inteligência artificial para analisar vastos conjuntos de dados, procurando por eventos que não se encaixam em nenhum modelo astrofísico conhecido. Estaremos procurando por anomalias, por órfãos cósmicos cuja única explicação plausível seja a de uma fonte que apareceu e desapareceu em um instante. O risco, claro, é que esses sinais sejam sutis demais ou que se pareçam com outros fenômenos, nos mantendo para sempre na dúvida. Mas o futuro mais grandioso para o conceito de buraco branco pode ser a sua aplicação aos mistérios que definem a cosmologia moderna. A matéria escura, essa substância invisível que compõe a maior parte da massa do universo, continua a nos iludir. Se os buracos negros primordiais, após eras de evaporação, saltam e se tornam buracos brancos, eles não desaparecem completamente. A teoria sugere que eles deixam para trás um remanescente estável,
uma partícula microscópica com a massa de um grão de poeira. O universo poderia estar repleto desses remanescentes, que não emitem nem absorvem luz, interagindo com o resto da matéria apenas através da gravidade. Eles seriam os candidatos perfeitos para a matéria escura. O futuro, então, poderia envolver experimentos projetados não para encontrar uma partícula exótica vinda do grande colisor de hadrons, mas para detectar a sutil influência gravitacional desses ecos de buracos brancos primordiais. E, finalmente, o futuro nos convida a olhar novamente para a nossa própria origem. A teoria do Big Bang, com sua singularidade inicial, é incrivelmente bem-sucedida, mas deixa perguntas incômodas sobre o que veio antes. O modelo do Grande Salto, onde nosso universo nasceu do colapso de um universo anterior, substitui a singularidade por um rebote, um evento que se assemelha enormemente a um buraco branco de escala universal. O futuro da cosmologia observacional, com telescópios de próxima geração medindo o fundo cósmico de micro-ondas com uma precisão sem precedentes, buscará por evidências que possam distinguir entre um começo absoluto e um renascimento eterno. Estaremos procurando por cicatrizes sutis na primeira luz do universo, ondulações gravitacionais de um cosmos que existia antes do nosso. O buraco branco, nesse cenário, deixa de ser um objeto no universo para se tornar o próprio universo. Seu futuro, portanto, está intrinsecamente ligado ao nosso próprio passado e destino final. Pode ser que, para entender para onde estamos indo, precisemos primeiro provar que emergimos de uma fonte luminosa. E assim, nossa longa e silenciosa viagem chega ao seu porto tranquilo. Partimos de uma simples linha em uma equação, uma semente de simetria plantada na mente de um gênio, e navegamos por um oceano de possibilidades cósmicas. Atravessamos o limiar do tempo, onde o passado e o futuro se tocam, e flutuamos pelas paisagens oníricas da gravidade quântica. Testemunhamos a dança da criação e da destruição, personificada em dois gêmeos cósmicos, um que devora a luz e outro que a oferece de volta ao universo. Agora, com a quietude da noite nos envolvendo, é tempo de recolher as velas de nossa imaginação e contemplar não apenas o que aprendemos, mas o que sentimos. A história do buraco branco não é, em sua essência, uma história sobre astrofísica. É uma história sobre o equilíbrio, sobre a esperança e sobre a profunda e inata necessidade humana de encontrar uma fonte em meio ao vazio. Contemplamos um universo que, por tudo que sabemos, opera sob a lei implacável da decadência. Estrelas se apagam, a energia se dissipa, a ordem se desfaz em caos. Esta é a grande narrativa da termodinâmica, uma canção melancólica sobre um fim inevitável. E, no entanto, no coração pulsante da física, encontramos a permissão, a possibilidade teórica de uma anticanção, uma melodia de criação perpétua. O buraco branco é a resposta poética do universo a si mesmo. Ele é a promessa de que para cada fim pode haver um começo. Para cada porta que se fecha, outra pode se abrir. Ele representa uma economia cósmica que não é apenas de perda, mas também de renovação. É a ideia de que a informação, a alma de uma estrela ou a memória de uma galáxia, não é aniquilada no abismo de um buraco negro, mas guardada, transformada e talvez um dia devolvida. Ele nos ensina que o universo pode não ser um relógio que está simplesmente se esgotando, mas um ecossistema autossustentável de morte e renascimento, um ciclo eterno de inspiração e expiração. Esta jornada nos levou a olhar para dentro, pois onde mais encontramos o eco de uma fonte criativa que emerge do nada, senão no próprio ato da consciência humana. Cada obra de arte, cada descoberta científica, cada gesto de amor e compaixão é, em sua própria escala, um buraco branco. É algo novo, algo de ordem e beleza, emergindo de uma singularidade interior, de um lugar que não podemos apontar em um mapa, mas que sabemos que existe. A busca pelo buraco branco no cosmos é, de muitas maneiras, o reflexo de nossa busca por essa fonte dentro de nós mesmos. Nós o imaginamos lá fora porque sentimos seu potencial aqui dentro. Ele é o arquétipo da inspiração, o símbolo daquela força misteriosa que nos impulsiona a criar, a dar forma ao caos, a acender uma luz na escuridão.
Talvez o universo não seja apenas o palco onde vivemos. Talvez ele seja um espelho que reflete as leis mais profundas de nosso próprio ser interior. E talvez a simetria mais bela não seja entre buracos negros e brancos, mas entre o cosmos lá fora e o cosmos que carregamos em nossa alma. Imagine para um último momento o universo como um vasto e silencioso jardim japonês, cuidado por um jardineiro invisível. Os buracos negros são as pedras escuras e lisas, os pontos de quietude e absorção, em torno dos quais tudo flui em padrões graciosos. Eles são a meditação do jardim, sua profundidade, seu mistério. E os buracos brancos? Eles são as fontes de bambu, as shishi-odoshi, que se enchem lentamente, silenciosamente, até que, em um momento de plenitude, derramam sua água em um fluxo límpido e cantante, um som que quebra o silêncio não para perturbá-lo, mas para acentuar sua paz. Eles são o pulso do jardim, sua vitalidade, a prova de que a quietude não é estagnação, mas um prelúdio para a expressão. O universo, talvez, seja este jardim, um equilíbrio perfeito entre a pedra que absorve e a fonte que devolve, um lugar de beleza serena, projetado para a contemplação e o assombro, um lugar onde até as ideias mais estranhas têm seu lugar na harmonia do todo. E com esta imagem de paz, nossa conversa por esta noite se encerra. Agradeço imensamente por sua companhia nesta exploração suave pelos cantos mais luminosos do desconhecido. Se esta história trouxe um pouco de calma e assombro para o seu final de dia, convido você a se juntar à nossa comunidade do universo para o sono. Um simples gesto de curtir este encontro, de se inscrever em nosso canal para não perder nossas próximas viagens, ou de compartilhar esta paz com alguém que você ama, nos ajuda a continuar acendendo essas pequenas luzes na imensidão. Deixe um comentário se desejar, compartilhando um pensamento ou um sentimento que esta jornada despertou. Cada interação é um sinal de que não estamos sozinhos nesta busca por serenidade. Agora, permita que sua mente flutue, livre das perguntas e das respostas. Deixe que o silêncio da noite seja o seu conforto, que seus sonhos sejam povoados de estrelas nascentes e fontes de luz. Descanse bem. Durma profundamente. Boa noite.